Quando meus filhos ainda moravam na minha casa, eu conseguia identificar qual deles estava se aproximando só pelo som dos passos. Tem aquele que anda mais devagar, quase sem fazer barulho, mas tem o outro que você ouve de longe. Os passos dele são pesados, decididos. Você já sabe que ele está vindo antes mesmo de chegar. A mesma coisa acontece com Deus, sabia? Quanto mais você convive com Ele, mais você reconhece os passos dele. O problema é quando você confunde os passos de Deus com os passos do medo, da ansiedade e do desespero. Aí você abre a porta para quem não deveria entrar. A gente cresce achando que Deus só está presente quando tudo dá certo, quando as portas se abrem rapidamente, quando os milagres acontecem diante dos nossos olhos. Mas existem momentos em que Deus trabalha escondido, nos bastidores da nossa dor, organizando coisas que ainda não conseguimos entender. E tem mais. Às vezes, aquilo que parece ser um problema se aproximando é, na verdade, Deus trazendo uma oportunidade de crescimento. Existem batalhas que chegam para destruir, mas existem outras que chegam para amadurecer você. Existem tempestades que aparecem apenas para revelar a força que você nem sabia que tinha. Deus nunca desperdiça uma luta na vida de alguém que confia nele. A gente vive em um mundo barulhento demais. Todo mundo quer resposta rápida, solução imediata, alívio instantâneo, e a nossa primeira oração quase sempre é a mesma: Deus, me dê paz. Só que muitas vezes, para ensinar paz, Deus primeiro permite situações que testam a nossa paciência. Quando você pede paciência, Deus não manda uma calmaria, Ele manda uma fila de banco, um atraso, um processo demorado. Quando você pede sabedoria, Deus não entrega tudo pronto, Ele permite situações que obrigam você a amadurecer. Quando você pede fé, Ele não manda conforto, Ele manda uma tempestade, porque é na tempestade que a fé deixa de ser teoria e vira prática. É fácil falar sobre confiança quando tudo está bem. Difícil é continuar confiando quando o chão parece desaparecer debaixo dos seus pés. Hoje o Senhor vai falar com você de uma maneira sobrenatural. Talvez você tenha começado este vídeo cansado, desanimado, sem forças até para continuar lutando. Mas Deus conhece tudo. Ele conhece cada pensamento, cada lágrima e cada oração que você fez até aqui. Que a paz do Senhor esteja sobre você e sobre toda a sua família neste momento. E eu quero pedir também que você deixe o like no vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Essas ações são rápidas, simples, mas ajudam muito a fortalecer o nosso trabalho. E além disso, o YouTube vai avisar você sempre que nós postarmos uma nova palavra de Deus. João Batista foi um dos homens mais fiéis que já existiram. Ele fez tudo certo, preparou o caminho para Jesus, pregou a verdade sem medo, batizou o próprio Filho de Deus. João dedicou a vida inteira ao propósito que Deus tinha colocado em suas mãos. Mas mesmo sendo fiel, ele foi parar em uma prisão fria, escura e úmida. E talvez essa seja uma das partes mais difíceis da caminhada cristã, entender que pessoas fiéis também enfrentam momentos difíceis. O pior para João não era apenas a prisão. O pior era ouvir o que estava acontecendo do lado de fora. Enquanto ele sofria, preso, chegavam notícias de milagres acontecendo em outros lugares. João, Jesus curou cegos. João, Jesus ressuscitou mortos. João, multidões estão sendo transformadas. Imagine a angústia dentro do coração daquele homem. É terrível sofrer, mas às vezes é ainda pior sofrer vendo todo mundo ao redor sendo abençoado enquanto você continua esperando. Talvez você entenda exatamente esse sentimento. Você vê pessoas realizando sonhos enquanto os seus parecem distantes. Você vê casamentos sendo restaurados enquanto o seu enfrenta crises. Você vê pessoas prosperando enquanto você luta para pagar as contas. Você vê respostas chegando para todo mundo, menos para você. E nessas horas, a dúvida tenta entrar no coração. A mente começa a perguntar: será que Deus ainda se lembra de mim? Em Mateus capítulo 11, versículo 3, João manda perguntar para Jesus: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro?
Em outras palavras, João estava dizendo: será que eu entreguei minha vida à pessoa certa? E talvez muita gente tenha vergonha de admitir, mas existem momentos em que até pessoas de fé lutam contra dúvidas. Só que existe algo lindo na resposta de Jesus. Ele não humilhou João, não brigou com ele, não disse: como você ousa duvidar? Porque Deus conhece a fragilidade humana. Ele sabe que existem dores que cansam a alma, existem batalhas que deixam o coração confuso, e mesmo assim, ele continua sendo misericordioso. Jesus apenas mandou dizer: olha o que está acontecendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Era como se Jesus dissesse: João, mesmo que você não entenda o momento que está vivendo agora, eu continuo sendo quem sempre fui. E essa palavra também serve para você hoje. Deus não mudou por causa da sua dor. Ele continua poderoso, continua fiel, continua trabalhando mesmo quando você não consegue enxergar. Existem coisas acontecendo no mundo espiritual que seus olhos ainda não conseguem ver. Enquanto João lidava com a dúvida, Pedro enfrentava a possibilidade da morte. Em Atos capítulo 12, o rei Herodes começou uma perseguição violenta contra a igreja. Tiago já havia sido morto à espada, e agora Pedro estava preso, esperando o julgamento do dia seguinte, provavelmente sabendo que sua execução também estava próxima. Pense nisso por um momento. Se fosse você, na última noite antes de uma possível execução, o que estaria fazendo? Talvez chorando, talvez desesperado, talvez andando de um lado para o outro sem conseguir dormir. Mas a Bíblia diz algo impressionante. Em Atos 12, versículo 6 está escrito: naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes, enquanto guardas vigiavam a porta da prisão. Pedro estava dormindo. Isso é sobrenatural. Não porque a prisão deixou de existir, não porque as correntes desapareceram, mas porque existia uma paz dentro dele que as circunstâncias não conseguiam roubar. E talvez seja exatamente isso que Deus quer colocar dentro do seu coração hoje. Uma paz que não depende do cenário ao redor, porque quando Deus segura sua vida, nem a prisão, nem o medo, nem a tempestade têm a palavra final. Pedro estava dormindo, irmãos, acorrentado entre dois soldados, no espaço apertado entre o problema de hoje e o destino incerto de amanhã. Humanamente falando, aquilo não fazia sentido. Como alguém consegue descansar quando tudo ao redor aponta para o medo? Como alguém fecha os olhos sabendo que o amanhã parece tão incerto? Talvez Pedro tenha se lembrado de outro momento difícil, de outra noite marcada pelo medo, quando os discípulos estavam dentro de um barco sendo sacudido pelas ondas, enquanto Jesus dormia tranquilamente na popa. Naquela ocasião, Pedro aprendeu algo que nunca mais sairia do coração dele. O desespero humano não tem poder para acalmar tempestades, mas a presença de Deus transforma qualquer cenário. O medo não muda o vento, a ansiedade não acalma o mar, mas confiar em Deus muda tudo. Dormir em meio à tempestade é um ato de fé, é olhar para o problema e dizer: você pode até ser grande, mas o meu Deus continua sendo maior. É descansar sabendo que Deus permanece no controle, mesmo quando tudo parece desmoronar. É soltar os remos cansados das mãos e permitir que Deus conduza o barco da vida. E sabe o que aconteceu depois disso? Um anjo apareceu dentro daquela prisão. As correntes caíram, as portas se abriram sozinhas, e Pedro saiu livre sem que ninguém pudesse impedir. Mas existe um detalhe importante nisso tudo. Pedro só viveu aquele milagre depois que descansou. Primeiro ele confiou, depois ele dormiu, e então Deus entrou em cena. Há pessoas que estão tentando vencer batalhas sem descanso, tentando resolver tudo na força do braço, carregando pesos que Deus nunca mandou carregar. E talvez hoje Deus esteja dizendo para você exatamente isso. Pare de lutar sozinho e aprenda a descansar em mim. Mas talvez alguém esteja ouvindo tudo isso e pensando: como eu faço isso se minha fé está fraca? Como descansar quando minha mente não para?
Como confiar quando estou desanimado? O apóstolo Paulo ensinou esse segredo para Timóteo. Timóteo era jovem, carregava responsabilidades pesadas, enfrentava pressões, críticas, medos e talvez até estivesse pensando em desistir da caminhada. E foi para esse jovem cansado que Paulo escreveu palavras poderosas. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, ele disse: "Por isso te lembro, desperte o dom de Deus que há em ti." A imagem que Paulo usa aqui é de uma fogueira que está perdendo força. O fogo diminuiu, as chamas baixaram, sobraram apenas brasas quase apagando. Mas ainda existe calor ali, ainda existe fogo escondido embaixo das cinzas. E o que alguém faz quando quer reacender uma fogueira? Assopra as brasas, mexe na lenha, alimenta o fogo novamente. É exatamente isso que Paulo estava ensinando. Você não pode esperar sentir vontade para então buscar a Deus. Você precisa alimentar a fé antes mesmo de sentir alguma coisa. Precisa voltar para a palavra, lembrar das promessas, continuar orando mesmo sem vontade, continuar adorando mesmo em lágrimas, porque a fé verdadeira não depende das emoções do momento. A fé é uma decisão diária de permanecer confiando, mesmo quando o coração está cansado. Existem pessoas ouvindo essa mensagem agora que acham que perderam a força espiritual, mas a verdade é que o fogo ainda está aí. Talvez as brasas estejam escondidas debaixo do medo, da ansiedade e das decepções, mas Deus ainda não terminou a obra que começou em você. E Paulo continua dizendo algo ainda mais forte em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Veja isso com atenção. Deus não colocou dentro de você um espírito dominado pelo medo. O medo pode até bater na porta, mas ele não foi enviado por Deus para governar sua vida. Em vez disso, Deus liberou 3 armas espirituais sobre você. A primeira é o poder. Poder para continuar quando tudo dentro de você quer desistir. Poder para suportar o peso dos dias difíceis. Poder para permanecer em pé quando todos acham que você vai quebrar. Não é uma força humana, é a força do Espírito Santo sustentando você, mesmo nas noites mais difíceis. A segunda arma é o amor. Porque quando as pessoas ferem, decepcionam e abandonam, o amor de Deus impede que o coração endureça. Quem entende o quanto é amado pelo céu não vive destruído pela rejeição das pessoas. E a terceira arma é o equilíbrio. Uma mente firme, estável, ancorada na palavra de Deus. Uma mente que não é carregada por qualquer notícia ruim, por qualquer crítica, por qualquer fofoca ou qualquer tempestade emocional. O inimigo tenta colocar confusão dentro da mente, mas Deus traz equilíbrio para o coração daqueles que permanecem nele. Quando o medo tentar apagar sua fé, você precisa responder lançando a palavra de Deus sobre as brasas do seu coração. Quando a ansiedade apertar o peito e fizer você pensar que não vai suportar, respire fundo e declare: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." Quando a dúvida vier dizendo que acabou, levante-se e diga: "Eu sei em quem tenho crido." Você não precisa entender tudo o que Deus está fazendo para continuar confiando nele. Você só precisa lembrar de tudo o que ele já fez. Olhe para trás por um instante e veja quantas vezes Deus sustentou você sem que ninguém percebesse. Quantas vezes você pensou que não conseguiria continuar, mas mesmo assim chegou até aqui. Deus foi fiel em cada detalhe. Houve dias em que você chorou escondido, noites em que ninguém viu sua dor, momentos em que parecia impossível suportar. Mas Deus estava lá, sustentando você silenciosamente. Então, agarre-se ao caráter de Deus quando não entender os caminhos dele. Porque mesmo quando você não consegue compreender o processo, pode continuar confiando no Deus que nunca falhou. Quando João Batista mandou aquela pergunta cheia de dúvidas para Jesus, perguntando se ele realmente era o Messias, Jesus não foi pessoalmente até João. Em vez disso, mandou mensageiros contando tudo o que estava acontecendo. Os cegos enxergavam, os paralíticos andavam, os surdos ouviam e vidas eram transformadas.
Jesus usou testemunhos para fortalecer a fé de alguém cansado. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. Talvez este vídeo seja um mensageiro de Deus alcançando seu coração neste momento. Talvez você precise ouvir novamente que Deus não mudou. O mesmo Deus que sustentou Pedro na prisão, o mesmo Deus que fortaleceu Paulo nas perseguições, o mesmo Deus que levantou Davi depois das batalhas, continua cuidando de você hoje. Às vezes, Deus permite que os nossos recursos acabem para mostrar que a suficiência verdadeira vem dele. Enquanto ainda temos força própria, tentamos controlar tudo, mas chega um momento em que percebemos que só Deus consegue conduzir o barco em meio à tempestade. Então pare de tentar controlar o vento. Pare de lutar sozinho contra correntes que você não consegue vencer na força humana. Pare de perder noites tentando resolver o amanhã antes que ele chegue. Solte os remos. Lance a âncora da sua fé em Deus. Aprenda a descansar no meio da guerra espiritual. Aprenda a reconhecer os passos de Deus até mesmo nos momentos difíceis, entendendo que nem tudo o que parece o fim realmente é o fim. Às vezes, Deus está apenas conduzindo você para um novo nível de fé, maturidade e dependência dele. Reacenda esse dom que ainda existe dentro do seu coração. Sopre as brasas da fé novamente. Levante a cabeça. Talvez a tempestade esteja forte agora. Talvez o vento esteja assustador. Talvez as ondas estejam altas demais. Mas a sua âncora é inquebrável. E se Jesus está no barco, você não vai afundar. Você pode até passar pela tempestade, mas ela não terá poder para destruir aquilo que Deus prometeu. O barco pode balançar, mas não vai virar. O céu continua no controle da sua história. E eu quero pedir algo para você agora. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Coloque diante de Deus aquilo que está pesando no seu coração. Escreva também o nome daquela pessoa pela qual você tem orado e clamado em silêncio. Talvez seja alguém da sua família, talvez alguém que esteja afastado de Deus, talvez alguém que precise de um milagre urgente. E se você está vivendo uma tempestade neste momento, se você está cansado, sobrecarregado e lutando batalhas silenciosas dentro da alma, escreva assim nos comentários: eu confio nos passos de Deus. Porque enquanto você escreve isso pela fé, existe um Deus olhando para a sua vida, ouvindo sua oração e sustentando cada passo do seu caminho. Hoje, essa tempestade não será o seu fim. Deus ainda está conduzindo o barco. E eu quero que você permaneça comigo até o final deste vídeo, porque nós estaremos orando por você, pela sua casa, pela sua família e pela situação que tem tirado a sua paz. Não saia agora. Amém? Pai amado e Deus querido, neste momento, nós entramos na Tua presença com um coração aberto, porque sabemos que o Senhor conhece cada pessoa que está ouvindo esta oração agora. O Senhor conhece os passos de cada filho Teu. E nesta hora, Pai, eu te peço, entra dentro dessa casa agora com a Tua presença. Visita esse lar, visita esse quarto, visita esse coração. Que todo pensamento de derrota comece a sair agora em nome de Jesus. Senhor, assim como uma mãe reconhece os passos de um filho se aproximando, ensina os Teus filhos a reconhecerem os Teus passos, até mesmo nos dias difíceis. Porque muitas vezes o medo faz barulho, o desespero tenta ocupar o lugar da fé. Mas hoje nós declaramos que somente a Tua voz terá autoridade dentro da nossa mente e dentro do nosso coração. Que toda confusão espiritual seja repreendida agora. Que toda palavra de derrota lançada contra esta vida caia por terra. E que a paz do Senhor, aquela paz que o mundo não consegue explicar, comece a envolver esta pessoa agora. Meu Deus, existem pessoas cansadas de lutar. Pessoas que já não sabem mais como continuar caminhando, mas o Senhor conhece cada lágrima derramada em silêncio. O Senhor conhece cada oração feita de madrugada. O Senhor conhece aquele pedido que nunca foi contado para ninguém. Então visita agora, Pai. Toca onde ninguém consegue tocar. Cura aquilo que ninguém consegue ver.
Fortaleça essa vida agora com a força que vem do céu. Senhor, eu te peço também por aqueles que estão vivendo como João Batista, presos em um lugar de dúvidas, olhando para a vida dos outros e se perguntando por que as respostas ainda não chegaram para eles. Meu Deus, quantas pessoas estão vendo outros prosperarem, outros vencerem, outros testemunharem milagres, enquanto elas continuam esperando uma resposta, e o inimigo tenta colocar dentro da mente delas pensamentos dizendo que o Senhor as esqueceu. Mas nesta hora, nós repreendemos toda a mentira do inimigo, porque o Senhor não abandona os teus filhos. O Senhor não esquece nenhuma oração feita com sinceridade. Pai, fortaleça agora o coração dessa pessoa que está quase desistindo. Reacenda a chama da fé dentro dela. Assim como Paulo disse para Timóteo despertar o dom que havia dentro dele, eu peço que o Senhor sopre agora sobre as brasas que ainda existem nesse coração. Talvez essa pessoa ache que perdeu a força espiritual, talvez ache que não consegue mais orar como antes, talvez ache que está distante demais, mas o Senhor continua perto. O Senhor continua trabalhando mesmo no silêncio. Então levanta agora esta vida, Pai. Levanta aquele que caiu emocionalmente, levanta aquele que está abatido espiritualmente, levanta aquele que perdeu a esperança. Que todo o espírito de desânimo, tristeza profunda, medo do futuro e opressão espiritual saia agora em nome de Jesus, e que esta pessoa volte a sentir a Tua presença novamente, que ela volte a ter vontade de viver, que ela volte a acreditar nos Teus planos. Senhor, coloca equilíbrio dentro dessa mente cansada, traz descanso para quem não consegue dormir, traz paz para quem vive atormentado pelos pensamentos, e que hoje esta pessoa entenda que o Senhor continua sendo Deus, mesmo quando ela não consegue compreender o processo que está vivendo. Pai querido, assim como Pedro conseguiu dormir no meio da prisão, coloca também uma paz sobrenatural dentro do coração desta pessoa agora. Porque existem pessoas ouvindo esta oração que estão acorrentadas pelo medo, pela preocupação e pela insegurança. Pessoas que estão vivendo dias de pressão, noites de ansiedade e batalhas que ninguém imagina. Mas o Senhor é poderoso para entrar dentro de qualquer prisão. O Senhor é poderoso para quebrar correntes invisíveis. O Senhor é poderoso para abrir portas que ninguém consegue abrir. Então eu te peço, visita agora aquele que está desesperado por uma resposta. Visita aquele que pensa que não vai suportar mais um dia desta luta. Visita aquele que está cansado de carregar peso sozinho e ensina esta pessoa a descansar em ti. Porque muitas vezes nós queremos resolver tudo na força do braço. Queremos controlar o amanhã, queremos entender todos os detalhes, mas hoje nós entregamos tudo nas tuas mãos. Nós soltamos os remos cansados da nossa alma e permitimos que o Senhor conduza o barco da nossa vida. Se existe alguma tempestade atingindo a esta família agora, acalma esse vento, Pai. Se existe alguma luta dentro desta casa, entra com providência. Se existe enfermidade, traz cura. Se existe divisão, traz reconciliação. Se existe desemprego, abre portas. Se existe tristeza, derrama alegria. Se existe alguém afastado dos teus caminhos, alcança esta pessoa agora com misericórdia. Meu Deus, toca nos filhos, toca nos pais, toca nos casamentos, toca nas finanças, toca na saúde emocional desta casa. E que todo espírito de derrota seja quebrado agora em nome de Jesus. Nós declaramos que esta tempestade não será o fim. O barco pode até balançar, mas não vai afundar, porque o Senhor continua dentro dele. E mesmo que o vento esteja forte, a nossa âncora permanece firme em ti. E agora, Senhor, eu quero te apresentar cada pessoa que escreveu um pedido de oração, cada nome colocado nos comentários, cada lágrima derramada durante esta mensagem. O Senhor conhece os detalhes que ninguém conhece. O Senhor sabe exatamente o que cada coração está carregando neste momento. Então eu te peço, responda conforme a tua vontade e conforme a tua misericórdia.
Onde houver portas fechadas, abre caminhos. Onde houver enfermidade, libera cura. Onde houver perseguição, envia livramento. Onde houver medo, derrama coragem. Onde houver escuridão, faz brilhar a tua luz. Senhor, protege esta pessoa de todo mal, de toda armadilha espiritual, de toda seta lançada contra a vida dela. Coloca teus anjos ao redor desta casa. Guarda a entrada e a saída desta família. Dá força para continuar caminhando, mesmo nos dias difíceis. E que esta pessoa nunca se esqueça de que os teus passos continuam se aproximando, mesmo quando ela não consegue enxergar. Porque o Senhor trabalha no silêncio, trabalha nos bastidores e nunca perde o controle da história dos teus filhos. Nós entregamos diante de Ti o hoje, o amanhã e tudo aquilo que ainda está fora do nosso alcance. E declaramos pela fé que haverá testemunho, haverá resposta, haverá renovo e haverá vitória no tempo certo. Pai amado, que esta palavra alcance ainda mais vidas que precisam de força, esperança e da Tua presença. E por isso, Senhor, eu peço que cada pessoa que foi tocada por esta oração curta este vídeo, porque um simples like ajuda esta mensagem a chegar em corações que estão sofrendo e precisando ouvir uma palavra vinda do céu. Coloca também no coração delas o desejo de compartilhar esta oração no WhatsApp com alguém que esteja precisando de paz, de um milagre. Talvez exista alguém esperando apenas uma mensagem para não desistir. E eu peço também, Pai, que o Senhor abençoe cada pessoa que se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações para continuar recebendo palavras que fortalecem a fé todos os dias. Que esta comunidade seja usada para levar esperança, restauração e transformação para muitas famílias. E eu quero pedir que cada pessoa escreva aqui nos comentários o seu amém. E também deixe o seu pedido de oração, porque nós estaremos orando por cada vida apresentada aqui. Em nome de Jesus, amém.